Capítulo 43. Riste convulsionou, ofegando desesperadamente enquanto o líquido negro o consumia. Ele podia sentir-se gritando, mas não ouviu nada. Nem um único som. Então, uma calma o invadiu. Tudo estava quieto. Nenhum som, nenhuma sensação, nenhuma luz. Ele foi engolido pelo vazio. Riste abriu os olhos. Ele cambaleou para trás, completamente surpreso com o que viu. Estava no cais onde ele e Neera se beijaram pela primeira vez. Mas era diferente. Não conseguia identificar exatamente o que estava errado, mas sabia que não era o mesmo de antes. A luz da lua estava mais fraca e o ar estava gelado. Nenhum som pairava na noite, exceto o suave bater das ondas contra o cais. Nem uma canção de bêbado, nem um comerciante excessivamente zeloso. Nem o render de eixos ou os murmúrios de um marinheiro embriagado. Nada. Era como se todas as almas tivessem sido arrancadas das ruas. Olá! A voz de Riste ecoou estranhamente pela noite. Ele sussurrou: que lugar é este? Um rugido monstruoso vindo de trás fez Riste se virar. Seu queixo caiu ao ver o palácio e, por sua vez, a embaixada, consumidos pelo fogo, uma grande forma alada pairando nos céus acima do inferno. Sem hesitar, ele partiu o mais rápido que suas pernas permitiam. Cada passo ecoava em seus ouvidos como se ele estivesse gritando em um poço. Não importava o quanto corresse ou em qual rua dobrasse, ele não via uma única pessoa, nenhuma. O que está acontecendo? Como isso é possível? Riste tentou ao máximo acalmar o coração acelerado, mas não adiantou. O medo é humano. Abrace o medo. Use-o, palavras que ele lera em um livro. O conceito parecia mais fácil de executar quando contido dentro dos limites da página. No mundo real, não era tão simples. Mesmo assim, ele encontrou algum conforto nas palavras. Acorde. Neera. Os pelos do corpo de Riste se arrepiaram e sua garganta ficou seca. Neera. Por mais alto que gritasse, não obteve resposta. Em pânico, olhou ao redor, procurando a voz de Neera. De onde viera? Mesmo em sua confusão, algo puxava em direção ao palácio. Então, ele seguiu esse algo, fosse lá o que fosse. Era a única coisa que lhe dava algum senso de direção. Os pulmões de Riste ardiam e suas pernas doíam enquanto ele subia correndo os longos degraus que levavam aos portões do palácio. Assim como em todos os outros lugares, os portões estavam abandonados. Não havia sinal do irmão Tarnum e do anel de ouro pendurado em seu nariz, nem sinal de guardas. Mas, à frente, chamas engolfavam o palácio, irrompendo pelas janelas, subindo pelas paredes e corroendo os suportes. Neera! Gritou Riste, gritando mais alto que pôde. Mas não ouviu resposta. Irmão Garramon! Alguém! Outro rugido estrondoso ecoou acima, e uma sombra escura varreu o chão, arrastando consigo uma rajada de ar tão violenta que puxou todas as chamas em uma direção. Um dragão! Riste fixou o olhar no céu, mas não conseguia ver nada, como se o céu tivesse escurecido propositalmente assim que olhou para ele. Ah! O grito de Neera ecoou pela noite estranhamente vazia. Neera! Desta vez, o grito tinha uma direção. Vinha da embaixada. Riste correu o mais rápido que suas pernas permitiam, desviando-se das chamas ondulantes, serpenteando pelos jardins do palácio enquanto estes desabavam ao seu redor. A entrada da embaixada estava completamente coberta por uma muralha de fogo. Parando em frente a ela, Riste gritou: Neera! Nenhuma resposta. Como eu? Riste estendeu a mão para a centelha, sentindo-a instantaneamente, seu poder se infiltrando nele. Ele atraiu fios de ar e fogo, usando-os para abrir a parede de chamas que bloqueava a entrada da embaixada, e então disparou pela abertura. Neera! Riste parou. Estava agora no amplo saguão de entrada da embaixada. Um homem estava diante dele com uma lâmina longa e ligeiramente curva nas mãos, um corpo encolhido a seus pés. Era alto, com ombros largos, e uma armadura de couro marrom cobria seu torso, braços e pernas. Mas, por mais que Riste tentasse se concentrar, quando olhava para o rosto do homem, não via nada além de um borrão. Riste baixou os olhos para o corpo. Os cabelos negros, como o corvo, estavam manchados de sangue. Neera! Deixe ela ir. O homem sem rosto inclinou a cabeça para a esquerda ao ouvir o grito de Riste, depois colocou a bota no ombro de Neera, chutando-a para que Riste pudesse ver seu rosto quebrado e ensanguentado. Suas roupas estavam em farrapos, queimadas e cobertas de sangue. Sua pele parecia pálida como gelo, os lábios azuis. Ela estava morta. Um tremor tomou conta da mão de Riste,
um tremor involuntário alimentado por pura raiva. Era uma sensação que ele nunca havia experimentado antes. Sua garganta se apertou e uma sensação de leveza se instalou em seu estômago. O sangue correu por suas veias, causando uma pressão crescente em sua cabeça, abafando todos os sons a um zumbido baixo e monótono. Ele sentiu como se estivesse prestes a vomitar e perder a razão ao mesmo tempo. Com o peito arfando, Rist soltou um rugido que ecoou pela câmara. Ele estendeu a mão para a centelha, puxando fios de fogo e espírito, arrastando-os para dentro de si com toda a sua força, sentindo a centelha queimar através dele. Quando sentiu que seu corpo estava prestes a se despedaçar, ele desencadeou uma torrente de raios em cadeia que atravessou a câmara. Arcos de raios arrancaram pedras do chão e arrancaram painéis das paredes, abrindo um rastro de destruição em seu caminho em direção ao homem sem rosto, que apenas ficou ali, com a cabeça inclinada para o lado. Rist sentiu o homem extrair da centelha mais fios do que ele imaginava ser possível controlar de uma só vez. Uma mistura complexa de fios elementais que sua mente não conseguia sequer começar a compreender. A maior parte dos raios simplesmente se dividiu em torno do homem sem rosto, como se ele os repelisse, mas alguns dos arcos inverteram seu curso, fluindo de volta para Rist. Rist se desviou, um raio atingindo o chão onde ele estivera, e estilhaços de pedra voando em todas as direções. Tossindo poeira dos pulmões, Rist se arrastou para se levantar, com a testa pingando suor. De repente, percebeu uma espada presa ao quadril. Aquilo já estava lá antes. Envolvendo os dedos em volta do punho, ele puxou a espada enquanto se levantava, sentindo-a tremer levemente em suas mãos. Tanto o irmão Garramon quanto a irmã Anila o haviam instruído em esgrima, mas essa era de longe sua área de estudo mais fraca. Se sobrevivesse até aquele dia, era algo em que se esforçaria mais. Respirando fundo, Rist investiu contra o homem sem rosto, puxando fios de terra, água, fogo e ar para dentro de si. Empurrando os fios de terra para dentro do solo, ele arrastou a argila através das áreas onde um raio havia estilhaçado a pedra. Cortando pedaços de argila com fios de ar, ele os moldou em pontas, extraindo a umidade com fios de água e endurecendo-os com fios de fogo. Então, com um rugido desafiador, ele lançou as lanças no homem sem rosto, seguindo-o de perto. Mais uma vez, o homem desviou a maioria das lanças com facilidade, outras simplesmente se desintegrando no ar à medida que se aproximavam. Poder irradiava dele, mais poder do que Rist imaginava que uma única pessoa pudesse possuir. A garganta de Rist se apertou ainda mais enquanto ele investia contra o homem sem rosto, com a lâmina primeiro. O choque de aço contra aço ecoou pela câmara quando as duas espadas se encontraram. Mesmo a menos de 30 centímetros do rosto do homem, ainda era uma confusão borrada, toda embaralhada, como se fosse uma gota de tinta espalhada pela metade com um pincel. O homem sem rosto puxou fios de ar, chicoteando Rist, fazendo-o cair no chão. Assim que Rist atingiu o chão, ele se levantou de um salto, entrelaçando fios de ar e lançando-os de volta em direção ao seu agressor. Mas, mais uma vez, os fios simplesmente se separaram ao redor do homem enquanto ele trabalhava em uma complexa mistura de fios. Rist havia lido sobre alguns dos mais poderosos magos de batalha que o Império já vira, incluindo aqueles que viveram na época da Ordem. Os livros falavam de alguns com esse tipo de poder, mas Rist sempre hesitou. Ele realmente não esperava que uma única pessoa fosse capaz de conter tanta força. Ele ofegava, puxando o ar para os pulmões. O ralo já começava a vazá-lo. Ele sentia isso nos ossos. Acima dele, uma viga transversal rangia, consumida pelo fogo crepitante que começava a serpentear para dentro da câmara, vindo de fora. Então, ele ouviu um estalo alto, e a enorme viga de madeira se partiu, despencando no chão em uma erupção de fogo e estilhaços carbonizados. Rist cerrou o maxilar, apertando os dedos ao redor do punho da espada. Ele não tinha muitas opções. Ele atacou. O homem respondeu a cada golpe da lâmina de Rist com facilidade ponderada antes de abrir um longo corte ao longo do braço direito de Rist. Ele está brincando comigo. Rist atacou novamente. Golpeou baixo, antes de varrer a lâmina, com o objetivo de cortar o homem ao longo da barriga. Mas seu oponente era rápido demais. Ele agarrou a lâmina de Rist com fios de ar, mantendo-a firme no lugar, então ergueu sua própria espada e desferiu um golpe. O mundo ficou escuro. Momentos se passaram no vazio escuro antes que tudo voltasse à vida. Rist caiu de joelhos, com a mão apertada em volta do pescoço, o peito arfando, tentando desesperadamente inspirar ar. Seus ouvidos irromperam com os sons de pessoas gritando, misturados ao crepitar do fogo e ao estrondo do aço. Rist ergueu a cabeça, esperando ver a embaixada, mas não estava mais lá. Estava na clareira. O que está acontecendo? Ao redor dele,
Pessoas corriam como galinhas sem cabeça, com sangue espalhado pelo rosto e baldes de água nas mãos. A vila estava em chamas, consumida por chamas altíssimas até onde a vista alcançava. Corpos jaziam espalhados pelo chão, alguns humanos, outros uraques. Riste congelou ao ver um rosto que reconheceu. Deney Udon, amigo de Frites e Curtis. O jovem estava partido do umbigo ao peito, com os intestinos espalhados no chão à sua frente, fumegando na noite. Riste vomitou e caiu de joelhos, esvaziando o conteúdo do estômago na terra. Lágrimas induzidas pelo vômito queimavam nos cantos dos seus olhos enquanto ele limpava a boca com a ponta da manga, o gosto ácido horrível do vômito cobrindo sua língua. O que você está fazendo no chão, garoto? A voz de Erdar Tamesmith ecoou, embora ainda soasse abafada. O homem estava de pé sobre Riste, com sua mão enorme estendida para baixo. Riste pegou a mão de Erdar e se levantou com dificuldade. Parecia não dormir há semanas. Seus olhos estavam arroxeados, os lábios secos e rachados. Sangue e cinzas manchavam suas roupas. A estalagem, rapaz. Precisam de você na estalagem. Erdar, o que está acontecendo? Vá para a pousada. Erdar se virou, pegou um balde de água do chão e correu em direção a uma das casas próximas em chamas. Espere. Droga! Riste inclinou a cabeça para trás, respirando fundo, contaminado pelo gosto de vômito na boca. Com um suspiro, ele partiu pela vila, em direção à estalagem de seu pai, o Dragão Dourado. Enquanto corria, viu os corpos de mais pessoas que reconheceu. Lina STYR, com a cabeça aberta da testa ao topo, um machado ainda cravado no osso. Tac. Edwin, com uma flecha enorme saindo do externo, os olhos abertos, frios. O coração de Riste parou por um instante quando ele viu o corpo do pai de Dan, Tarnpin, pendurado na parede do açougue de Vansvet, com uma lâmina enorme e enegrecida atravessada em seu peito, prendendo-o no lugar. O homem gemeu, movendo-se levemente. Tarn! Riste correu até o Tarn, agarrando as mãos do homem. Tarn, vai ficar tudo bem. Sangue escorria pelas bordas da lâmina enegrecida, escorrendo pelas roupas de Tarn, pingando em uma poça espessa que já se formara a seus pés. Tarn tentou falar, mas saiu apenas um gargarejo incompreensível enquanto o sangue entalava em sua garganta. Não, não! O corpo inteiro de Riste tremeu. Tarn, por favor, está tudo bem. O corpo de Tarn cedeu completamente, suas pálpebras se fechando. Riste gritou, a fúria se acendendo dentro dele. Ele puxou fios de ar, sentindo-os envolver seu corpo, alimentando-se de sua raiva. Então, soltando os fios, ele os lançou contra a casa atrás de si, estilhaçando as paredes em nada mais do que estilhaços. Todo o seu corpo tremia. Ele tentou se acalmar, inspirando profundamente pelo nariz, o peito estremecendo a cada respiração. Enxugando as lágrimas dos olhos, Riste se virou para Tarn, enrolando fios de ar no cabo da lâmina enegrecida que prendia o homem à parede. Assim que puxou a lâmina, deixou-a cair no chão com um estrondo. Enrolando mais fios em volta do corpo de Tarn, Riste gentilmente o abaixou até o chão. Sinto muito, disse Riste, ajoelhando-se ao lado do corpo sem vida de Tarn. Que os deuses protejam sua alma, Tarnpin. Eu encontrarei Dan, eu prometo. Com as pernas trêmulas, Riste se levantou, quase se mantendo ereto. Cada parte de sua alma ansiava por estar sentado à beira da floresta de Ol, encostado no tronco de uma árvore, com um livro na mão, Kalen e Dan conversando besteiras ao seu lado. Sentia a falta dos amigos. Sentia a falta de casa. Então ele se lembrou das palavras de Erdart. Eles precisam de você na estalagem. Acalmando as leves convulsões que começavam a invadir seu peito, Riste continuou, seus dedos envolvendo ainda mais firmemente o punho da espada. Parecia que o Dragão Dourado era uma das poucas construções da vila que não fora consumida pelas chamas, mas o chão à sua frente era outra história. Cadáveres enchiam um espaço aberto em frente à pousada, jazendo de bruços na terra encharcada de sangue. Ele reconheceu todos eles. Jorvil Erning, Mara STYR, Het Fornan. A lista continuava. A cada rosto que via, mais um fragmento do coração de Riste se partia, despedaçando-se enquanto assistia à morte de seu lar. Parado no meio dos cadáveres estava o homem sem rosto, com os dedos enredados nos cabelos de uma mulher, a espada estendida, com sangue escorrendo da ponta. Riste só conseguia ver a parte de trás da cabeça da mulher, seus longos cabelos castanhos caindo por entre os dedos do homem, sobre os ombros, cobertos de sujeira e sangue. Havia algo familiar nela, porém, algo que Riste não conseguia identificar. Era mais uma sensação do que qualquer outra coisa. Foi então que ele notou o outro corpo. O que jazia aos pés do homem sem rosto.
Os olhos sem vida do pai o encaravam, vazios. Lazavel era um homem orgulhoso, um homem forte. Mas, acima de tudo, era honesto e verdadeiro. A visão do corpo do pai provocou um pânico na mente de Riste, que lutava com medidas iguais de fúria e agonia, pois agora ele sabia por que a mulher lhe parecia tão familiar. Ela era sua mãe. Abaixe-a! Gritou Riste, com a voz trêmula. Abaixe-a e me leve. O homem sem rosto inclinou a cabeça, exatamente como fizera antes, com os dedos ainda firmemente presos no cabelo de Eliavel. Riste deu um passo à frente, abrindo-se para a centelha, deixando o poder dos fios elementais fluir através dele. Ele puxou fios de cada elemento, sua mente trabalhando por vontade própria enquanto os torcia e os entrelaçava. O ar ondulou e o chão tremeu. As fogueiras ardentes da vila tremeluziram para cima, como se não fossem mais afetadas pelo empurrão e puxão do vento. Por toda parte, terra, pedras e pedaços de entulho se ergueram no ar, pairando acima do solo. Riste podia ver os fios girando ao seu redor, tecendo através do tecido do mundo. Mas ele não conseguia senti-los como estava acostumado, a grade de ferro da terra, ou o toque frio do ar. A única coisa que ele sentia era poder bruto, como se um raio queimasse suas veias. Eu disse, coloque-a no chão. Por um momento, o homem ficou imóvel, como se contemplasse a exigência de Riste. Então, ergueu a lâmina e a passou pela garganta da mãe de Riste, soltando seus cabelos e deixando-a rolar no chão, ofegante, com o sangue escorrendo por entre os dedos. Mãe, não! Riste soltou a centelha, sentindo-a se desprender de seu corpo enquanto os fios se dissipavam do mundo, os pedaços de rocha e detritos pairando no ar caindo no chão. Ele largou a espada e saltou para o chão, colocando uma das mãos atrás do pescoço da mãe. Não, não! Com o estômago embrulhado e o peito dolorido, Riste atraiu fios de fogo, espírito, terra e água. Por favor, não! Por favor, não! Atrapalhando-se, tentou desesperadamente costurar a ferida, entrelaçando os fios de espírito na pele da mãe. Água para conter o sangue. Fogo para cauterizar a ferida. Mãe, fique comigo. Está tudo bem, vai ficar tudo bem. Lágrimas escorriam pelo rosto de Riste enquanto ele tecia os fios. Nada funcionava. O sangue simplesmente continuava a escorrer pelos dedos de sua mãe, e a energia vazava de seus ossos a uma velocidade que ele jamais imaginaria ser possível. Por favor, sussurrou Riste, mais para os deuses do que para qualquer outra pessoa. Ele segurou uma das mãos atrás da cabeça da mãe e a outra contra sua bochecha. Eu te amo. Me desculpe por ter ido embora. Me desculpe. Riste ajoelhou-se na poeira, segurando a mãe nos braços enquanto a luz se apagava em seus olhos. Seu corpo ficou mole e suas mãos caíram da garganta. Ele engoliu em seco, fungando enquanto a mistura de ranho e lágrimas escorria pelo seu rosto. Ele sabia que deveria estar gritando. Sabia que seu coração deveria estar se derramando no chão. Mas, em vez disso, ele estava simplesmente entorpecido. Quando teve certeza de que ela havia partido, Riste deitou a cabeça da mãe no chão, com as mãos trêmulas. Uma raiva, como ele nunca havia conhecido, cresceu em seu peito, queimando através da angústia e da perda. Preencheu cada pedaço dele, penetrando em seus ossos e penetrando em sua pele. Ele cambaleou ao se levantar. Nunca havia sentido o esgotamento se abater sobre ele tão rapidamente. Fora avisado sobre o que a cura podia fazer aos destreinados, mas achará os avisos exagerados. Agora sabia que não. Era como se sua alma estivesse sendo arrancada, aos chutes e aos gritos, de seu corpo. Rangendo os dentes, Riste mancou em direção ao homem sem rosto, com a fúria transparecendo em sua voz. Eu vou te matar. Através da confusão no rosto do homem, Riste pensou tê-lo visto sorrir antes de embainhar a espada. Então, a vila inteira estremeceu, um rugido ensurdecedor ressoou pelos céus. Uma dor queimou os olhos de Riste, e ele caiu de joelhos, mais uma vez consumido pela escuridão enquanto o mundo se esvaía em escuridão. Ajoelhou-se ali, com as mãos sobre os olhos, o peito arfando, o coração partido. Desculpe. Um arrepio percorreu o corpo de Riste ao toque do vento frio que soprava em suas bochechas. O cheiro de carvão e cinzas desapareceu, substituído pelo aroma de agulhas de pinheiro e grama. Uma terceira vez, Riste abriu os olhos. Ele se viu ajoelhado em um amplo gramado, o sol brilhando sobre ele. Um bosque de pinheiros circundava a abertura, estendendo-se até a beira de um penhasco íngreme. Um homem estava parado na beira do penhasco, observando o que havia além. Riste não precisou pensar para saber quem era o homem. Era o homem sem rosto. Disso ele não tinha dúvidas. Levantando as mangas até o rosto,
Rist enxugou a mistura de sujeira, ranho e lágrimas que escorria por suas bochechas e se levantou. Ainda estava fraco, tropeçando a cada segundo passo. Mas, lentamente, aproximou-se do homem sem rosto, a 1,5 metros. Levando a mão ao quadril, sentiu o aço frio de um punho esférico. Achou-se lembrar de ter deixado a espada cair na clareira, mas sua memória estava nebulosa, como se algo a estivesse obscurecendo deliberadamente. Sabendo que não tinha tempo para se dedicar a decifrar o enigma, Rist desembainhou a espada. Com a garganta seca e o peito fraco, ele a estendeu à frente, invocando a voz mais forte que conseguiu. Vire-se, devagar, e me mostre seu rosto. O homem virou a cabeça ligeiramente, como se não tivesse certeza do que tinha ouvido. Então, depois do que pareceram horas, encarou Rist. Porém, desta vez, seu rosto não estava confuso e borrado, estava claro como o dia. Seus cabelos castanhos e macios, seus olhos verdes, seu sorriso caloroso. Era Kallen. Rist queria falar, mas não conseguia encontrar as palavras. Não era possível. Kallen jamais teria feito aquelas coisas. Ele jamais teria matado todas aquelas pessoas. Outro rugido avassalador rasgou o céu acima, e uma sombra enorme varreu o gramado, bloqueando o sol e provocando um arrepio na pele de Rist. Outro rugido se seguiu, e Rist olhou para cima e se viu diante da imensa forma alada de um dragão. A criatura voou pelo céu, com suas asas tão abertas que sua sombra cobria toda a borda do penhasco. Kallen! Rist voltou a atenção para o amigo, que agora estava de frente para ele. O que você está fazendo? Como? O que está acontecendo? Você se aliou ao inimigo, disse Kallen, aproximando-se de Rist. Os ombros de Kallen estavam mais largos e seu corpo era musculoso. Várias cicatrizes percorriam seus braços, uma na bochecha direita. Que escolha você me deu? Não pode haver misericórdia na guerra, Rist. Você escolheu este caminho. O inimigo. Kallen, eu. Rist gaguejou nas palavras. Seu cérebro lutava para formar frases enquanto olhava para o amigo, tão diferente, mas ainda o mesmo. Eles me ensinaram quem eu sou. O que eu sou? O Império fez coisas horríveis, mas isso não significa que todos sob sua bandeira sejam inimigos. Kallen deu mais um passo em direção a Rist, um galho quebrando sob seu pé. A sombra do dragão havia desaparecido, e Rist pôde ver a criatura voando pelo céu logo atrás de Kallen. O que aquela coisa está fazendo aqui? Somos nós ou eles, Rist. Sempre foi assim, é assim que eles fizeram. Mataram meus pais, minha família. Pegam o que querem, matam quem querem. Não podemos vencer a menos que lutemos pelas regras deles. Você matou Neera, meus pais. Kallen, por quê? O que você fez? Rist sentiu ânsia de vômito novamente ao imaginar Neera, Tarmpin e seus pais. Lágrimas ardiam em seus olhos, e a raiva fazia seu sangue ferver. Você se tornou um monstro. Eu tive que me tornar um para derrotar um. Com as palavras de Kallen, um rugido ensurdecedor irrompeu atrás dele, e a forma gigantesca do dragão disparou além da borda do penhasco, direto para o céu. Seu corpo estava coberto por um oceano brilhante de escamas brancas que escureciam em direção à base. Cristas de chifres emolduravam seu rosto e mandíbulas, com mais de 30 centímetros de comprimento. Era a maior criatura que Rist já vira, tão grande quanto um navio. Conforme o dragão subia, ele se virou, descendo de volta em direção a Rist e Kallen, suas enormes asas levantando rajadas de vento que quase o jogaram no chão. Você era para ser meu amigo. O estrondo ensurdecedor das asas do dragão quase abafou as palavras de Kallen enquanto Rist lutava para se manter de pé. Você era para estar lá comigo e com Dan quando chegasse a hora. Nós éramos para ser irmãos. Onde você estava? Rist puxou finos fios de ar e espírito, entrelaçando-os na rajada ao seu redor, partindo o ar, sem pará-lo, apenas mudando sua direção. Funcionou sem lhe custar muita energia. Suas roupas pararam de esvoaçar e ele conseguiu se levantar ereto. Eu não tive escolha. Você sempre tem uma escolha, retrucou Kallen, com um rosnado se formando na garganta. Você assassinou meus pais, gritou Rist, a raiva tomando conta de todo o resto. Ele sentiu que se afastava ainda mais da centelha. Você tinha uma escolha. E eu consegui, disse Kallen, antes de gritar algo em uma língua que Rist não entendia. Reagindo às palavras, o dragão se moveu no ar, mergulhando em direção a Rist. No último instante, um arco de relâmpagos roxos passou pela cabeça de Rist, colidindo com o peito do dragão, lançando-o cambaleante para o céu. Precisamos matá-lo aqui,
ou ele destruirá tudo. O irmão Garramon estava ao lado de Riste, com suas vestes pretas e prateadas esvoaçando atrás dele. O homem estava envolto em fios de fogo, espírito e ar. De onde ele veio? Não posso, é o Kallen. Não posso. O que mais ele precisa destruir para que você veja a verdade? Quem mais ele precisa matar? Acabar com uma vida para salvar 1 milhão. Precisamos acabar com isso agora. Eu seguro o dragão, você fica com a Draleide. O Draleide. Kallen. Isso não é possível. Riste fixou o olhar no amigo, a boca seca, as mãos molhadas de suor. Como Kallen poderia ser o Draleide? Aquele que vinha causando tantos problemas no sul, aquele que agitara os Urax. Como ele poderia ser a causa de tantas mortes? Riste se fazia essas perguntas, mas ao mesmo tempo se lembrava da visão de Kallen arrastando a lâmina pela garganta da mãe. Ele não era a mesma pessoa que Riste conhecera. O corpo de Riste tremia ao pensar em machucar o amigo. Kallen sempre estivera ali, sempre. Sentiu um nó no estômago, e sentiu como se estivesse à beira do vômito. Tentando acalmar o tremor na mão, Riste agarrou o punho da espada com tanta força que seus dedos ficaram brancos, o sangue se esvaindo. Respirou fundo e soltou o ar num suspiro, dando um passo à frente. Finalmente você mostrou sua verdadeira face, disse Kallen, com os lábios franzidos e a testa franzida. Que assim seja. Riste congelou enquanto Kallen avançava em sua direção, recuperando-se apenas a tempo de sentir um tremor percorrer seu braço quando suas espadas colidiram com as de Kallen. Então, uma pontada de dor explodiu em seu peito, e o joelho de Kallen se chocou contra seu externo. Cambaleando para trás, ofegante, Riste caiu sobre um joelho. Kallen não lhe deu trégua. Seu amigo mergulhou atrás dele, o aço de sua lâmina brilhando ao sol. Riste conseguiu desviar o primeiro golpe, mas perdeu o equilíbrio ao fazê-lo, caindo para trás novamente. Kallen sempre fora o melhor espadachim desde que eram jovens. Raramente houve uma manhã em que Riste não o visse praticando antes de ajudar o pai na forja. Mas desta vez era diferente. Agora ele se movia com uma graça sem esforço, como se a espada fosse simplesmente uma extensão de seu corpo. Eles trocaram golpes por alguns instantes antes de Kallen abrir um corte na coxa de Riste e, em seguida, cravar a espada na carne dele, logo abaixo das costelas. Riste uivou, a dor queimando por dentro. Ele sentia o aço frio rasgando sua carne a cada movimento, raspando nos ossos. Ele ia morrer, e sabia disso. Você deveria ter estado ao meu lado, disse Kallen, com os olhos no mesmo nível dos de Riste e o olhar frio. Riste olhou para Garramon. O homem jazia quebrado contra uma grande pedra, com o torso dilacerado da virilha ao pescoço. Olhando novamente nos olhos de Kallen, Riste sabia o que tinha que fazer. Não vou deixar você se tornar esse monstro, não mais do que já é. Você sempre será meu irmão. Riste estendeu a mão para a centelha, abrindo-se como fizera na clareira. Mas, desta vez, puxou com mais força, com toda a força que sua alma permitia, e depois com ainda mais força. Ele gritou enquanto a centelha o consumia, rasgando suas veias e arranhando sua alma. Cada fibra de seu ser lhe dizia para se soltar, então ele puxou com ainda mais voracidade. Finalmente, quando puxou com tanta força que podia sentir as amarras de sua própria alma sendo rompidas, ele martelou os fios, e o mundo irrompeu em uma luz ofuscante. Riste acordou, convulsionando de lado, sentindo como se todo o seu corpo estivesse coberto de gelo. Sua garganta se contraiu e seu peito arfava enquanto ele ofegava, vagamente consciente de que alguém o cobria com um cobertor. Sinto muito, sussurrou. Sinto muito. Demorou alguns instantes para Riste perceber que estava deitado no chão da enorme câmara em que entrará com o irmão Garramon. A luz dos braseiros ainda lançava um brilho cálido sobre o chão de pedra, com suas chamas tremeluzindo intensamente. A voz de Andelar Toura ecoou pela câmara. Riste Avel, você passou pela sua prova da vontade. Você alcançou seu interior e se elevou acima da sua própria mente. Você deu o primeiro passo rumo ao acólito. Mãos alcançaram as axilas de Riste, levantando-o. Foi nesse momento que ele percebeu que o cobertor em volta de seus ombros não era um cobertor, mas um par de vestes marrons com uma linha preta paralela às bordas. Ainda tremendo, ele puxou a gola das vestes sobre a cabeça e enfiou os braços nas mangas. O irmão Garramon estava diante dele, com um largo sorriso no rosto. Muito bem, meu aprendiz. Muito bem, mesmo. Riste retribuiu o olhar sem dizer nada, tremendo e tremendo. Muito bem, não eram as palavras que ele dizia a si mesmo. Como pôde? As imagens dos cadáveres passaram por sua mente. Neera, Tarn, seu pai, sua mãe, o olhar de Kallen.
Você deveria ter estado ao meu lado. O estômago de Riste se revirou. Teria sido uma premonição o que ele viu? Não podia ser. Mas e se fosse? Quando estava lá dentro, ele se esquecera de onde estava. Parecia tão real. Foi só quando Garramon começou a conduzir Riste para fora da câmara e de volta pelo túnel que ele percebeu a dor latejante abaixo das costelas, além de pontadas na coxa e no braço. Estendendo a mão, Riste esfregou os dedos na parte externa da túnica, sentindo uma ardência na pele. Parando, abriu a túnica e olhou para baixo, para uma massa de carne nodosa na mesma posição em que Calen havia cravado a espada. Com os olhos arregalados, Riste ergueu a cabeça em direção a Garramon. O que acontece no poço tem consequências, disse Garramon, com a voz monótona. Tínhamos curandeiros à disposição. O cu, e se eu tivesse morrido lá dentro? Ainda bem que isso não aconteceu. A garganta de Riste se apertou e ele cerrou os dedos da mão esquerda. O que foi isso? O que aconteceu aí dentro? Não sei o que você viu. Cada aprendiz vivencia algo diferente. Mas o que foi? Foi real. O que eu vi vai acontecer. Alguns acreditam que sim. Alguns acreditam que é uma visão do Salvador, nos alertando sobre o que acontecerá se falharmos.